Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a esse nosso mais um encontro com a palavra de Deus, com a nossa fé, com a nossa comunhão, com a nossa igreja que está aí agora no seu coração, no seu lar. Alegria muito grande rever você e a minha esperança de que todos estejamos juntos numa só fé, numa só certeza, numa só convicção da guarda, da proteção, do cuidado e da presença do nosso Deus que conosco está nesses tempos difíceis. Estamos chegando a mais de um mês de isolamento, de distanciamento social, em que nós estamos tendo inúmeras oportunidades. A oportunidade de estreitarmos os nossos laços por outros mecanismos, a oportunidade de passarmos mais tempo com os nossos familiares, a oportunidade de testarmos a nossa fé, a nossa paciência e, sobretudo, a nossa esperança. Eu acredito que, como eu, você deve estar se perguntando, né, nesse momento, já depois, ao longo já de 4 semanas de isolamento, você se pergunta: quando a vida vai voltar ao normal? Quando é que eu vou poder voltar à escola, assistir às aulas presenciais? Quando é que retorno presencialmente ao meu trabalho, se é que estou trabalhando em casa? Quando é que retorno a trabalhar, no caso, se você é autônomo? Quando é que o comércio, a vida, eu volto a ter os meus rendimentos? Enfim, quando é que a vida volta e quando isso ocorrerá? Nessa semana nós vimos muitas pessoas fazendo essas perguntas. Ninguém tem as respostas, mas eu gostaria de meditar com você hoje, a partir da palavra de Deus, e principalmente de um profeta que, como eu e você, fez perguntas, mas ele foi diretamente à fonte, ele foi até o único que era capaz de responder e dar-lhes respostas. E eu espero que esta mensagem possa também estimular a você a encontrar essas respostas. Eu convido você, então, meu amado, minha amada, que façamos a leitura do texto do profeta Abacuque, no capítulo 2, os versos de 1 a 4, quando ele, de tanto lidar com a angústia, com a ansiedade, e de tanto ter perguntas que não eram respondidas pelas autoridades, pelos poderes, pelos amigos, e até pela igreja da época, ele pergunta diretamente a Deus. Na verdade, ele diz que se coloca numa situação de vigia, de sentinela, de monte, de oração, de intercessão, de espera, até que Deus o responda. Diz assim o texto: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu então e disse: escreve a visão, Abacuque, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, se demorar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Que coisa maravilhosa a resposta de Deus para Abacuque. Talvez maravilhosa, mas também de enorme desafio. Porque, como você pode perceber, a resposta de Deus é uma só. O homem e a mulher de Deus precisam esperar. O homem e a mulher de Deus precisam aguardar com fé. O homem e a mulher de Deus precisam estar em vigilância, precisam aprender a ouvir essa voz de Deus. O homem e a mulher de Deus precisam conhecer o coração de Deus e anunciar essa vontade de Deus. A visão está para cumprir-se. Essa é a nossa certeza, amados irmãos e irmãs. A palavra de Deus sempre se cumpre, o poder de Deus na nossa vida sempre se cumpre, as promessas de Deus na nossa vida sempre hão de se cumprir. Você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar estressado,
Eu sei que todos nós ficamos angustiados, não somente nós, mas autoridades. Muitas das vezes cogitou-se nessa semana quando é que nós vamos por fim ao isolamento. A pergunta mais importante sobre o fim do isolamento: quando é que nós teremos controlado a situação dessa pandemia e colocado as nossas vidas, a vida de nossas famílias, a vida do povo de Deus, das comunidades, do comércio, quando é que teremos condições seguras? A resposta de Deus para Abacuque era uma resposta de que ele precisava confiar e esperar. Isso, meus amados irmãos e irmãs, é o mais difícil que nós podemos fazer. Porque nós sabemos do cuidado de Deus. Nós sabemos das suas garantias, nós sabemos da sua palavra, nós sabemos do seu cuidado, do seu sustento, mas é difícil conviver com a dúvida se eu terei condições de pagar as contas no final do mês. É difícil saber se a nossa igreja resistirá a essa pandemia. É difícil saber se os nossos familiares continuarão saudáveis. É difícil saber se os meus negócios vão resistir, se o meu trabalho, o meu emprego. E para quem perdeu o emprego, é difícil saber se eu serei novamente recontratado. São muitas perguntas, quase que nenhuma respostas. Mas a resposta de Deus dada a Abacuque, ela é a resposta da fé. Ela é a resposta de que precisamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Ela é a resposta de que nós precisamos entregar os nossos cuidados nas mãos do Todo-Poderoso. Ela é a resposta que nós precisamos entregar tudo aquilo que nos angustia hoje, inclusive a indecisão das autoridades, inclusive o momento adequado da reabertura, inclusive quando recuperaremos o que estejamos perdendo neste momento. A visão vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. Nós precisamos estar prontos. E na medida em que nós mantenhamos a nossa fé, nós vamos recebendo a graça e o poder de Deus e vamos poder aquietar os nossos corações e aquietar também o coração dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que nós conhecemos. Por último, a resposta de Deus, ela é muito simples e é como talvez um divisor de águas. Os soberbos não resistirão. Os vaidosos não vão resistir a essa pandemia. As pessoas que não se aquietarem e acalmarem seus corações também não resistirão. Mas a resposta de Deus para Abacuque continua ecoando séculos após séculos e é mais atual do que nunca. O soberbo não resistirá. Os que não conseguem se acalmar em Deus não resistirão. Mas o justo, o que é fiel a Deus, o que é temente ao Senhor, viverá pela sua fidelidade. Portanto, irmãos e irmãs, nós temos uma palavra de Deus aos nossos corações. A de que mantenhamos a nossa convicção. A de que resistamos às nossas próprias angústias, às nossas próprias perguntas sem respostas. O justo viverá pela sua fidelidade. Foi assim que o povo de Deus resistiu a inúmeras ameaças, agressões, conflitos, dramas políticos, fraquezas institucionais da fé, descrença e medo. Foi assim que a igreja chegou até a mim e a você. E é assim que nós vamos sobreviver nesse tempo difícil. Nós vamos viver pela fidelidade. Basta-nos tão somente hoje a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza de que Deus não nos abandona, a nossa manutenção da nossa esperança, a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, nas contribuições, na esperança, na calma, nas orações, na intercessão, na leitura da palavra de Deus, na observação dos mandamentos, no amor ao próximo. Sim, na observância completa
daquilo que Deus espera de nós. Portanto, nós estamos numa torre de vigia. Nesse momento, como Abacuque subiu aquele dias para buscar a resposta de Deus e ela veio, os nossos lares são a nossa torre de vigia. É o nosso local de sentinela, é onde nós intercedemos. Lá fora tem angústia, tem perguntas, lá fora tem manifestações de toda sorte, coisas que vão para um lado e depois elas retornam para o outro, indecisão, incertezas e uma série de situações angustiantes. Dentro dos nossos lares, dentro do nosso coração, tem que haver única e suficientemente a palavra de Deus e a nossa fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Eu desejo muito do meu coração que você sobreviva, que sua família sobreviva. Eu desejo muito do meu coração que a nossa igreja sobreviva a esse momento difícil. Se tem algum cuidado agora no seu coração a respeito da sua saúde, das suas finanças, a respeito dos seus familiares, a respeito das suas fraquezas, a respeito de qualquer que seja esse cuidado, eu te convido a descansar e a colocar esse cuidado nas mãos de Deus. Mantenha-se fiel a Deus e nós sobreviveremos. E esse cuidado que está no seu coração será cuidado, será respondido, será tratado pelo nosso grande Deus de amor e de misericórdia. Portanto, meu irmão, minha irmã, aquiete-se, acalme-se. Eu falo isso a partir de mim mesmo. Como você, eu também tenho angústias, como você tenho medo, como você sinto estresse, sinto perplexo, como você tenho muitas perguntas sem respostas. E todos nós nos assemelhamos a Abacuque. A diferença é que nos tempos dele, nós conhecemos muito bem esses tempos de angústia, em que ele termina o capítulo de seu livro falando daquilo que lhe falta, daquilo que ele perdeu, daquilo que o entristece. Mas ele termina o livro dizendo que sempre se alegrará em Deus. Se isso foi possível para Abacuque naqueles dias de angústia, vai ser possível para mim e para você. Portanto, vamos sobreviver pela fé, pela fidelidade e pela esperança confiante no nosso Deus. Descansemos no Senhor. Eu te convido a lembrar também na palavra de Deus, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O livro de Abacuque termina com uma série de ausências. Você conhece bem o texto, né? Quero compartilhá-lo com você para relembrar. Veja o que faltava na época, nos dias de Abacuque. A figueira não dava mais flores, não havia fruto nas videiras, não havia as uvas, as oliveiras não tinham mais também os seus frutos, os campos já não produziam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e nos currais não havia gado porque já estavam mortos de fome. Faltava tudo na vida de Abacuque. Mas como ele conhecia o Senhor, o nosso pastor, não lhe faltou a alegria. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por isso, ele cantava: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Pode nos faltar muitas coisas nesses dias. Não nos pode faltar a alegria, não nos pode faltar o poder de Deus. Mantenha a sua fidelidade ao Senhor e não te faltará
aquilo que o salmista lindamente colocou para nós nas palavras do Salmo 23. Eu te convido a ouvir essa canção deste cantor, que colocou as palavras do Salmo 23 para que você possa encontrar descanso, refúgio e tranquilidade. Nós vamos acompanhar este pequeno cântico e depois estaremos intercedendo. Vamos ouvir essa canção, vamos encontrar a alegria nesses tempos de angústia, de pergunta e de perplexidade. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Graças a Deus, feche os seus olhos. Quão reconfortante para todos nós é poder ouvir e meditar nessas palavras que aquecem e tranquilizem os nossos corações. Todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. Não nos falta agora, neste instante, meu amado, meu irmão, minha irmã, a palavra, a resposta, o cuidado e o carinho de Deus. Pense agora nesse cuidado que está sobre o seu coração, sobre os seus ombros, sobre a sua vida. E vamos colocá-lo nas mãos do nosso Deus. Pai bondoso, Deus querido, nós queremos te dar graças pelo conforto, pela paz,
e pelo cuidado com que nos cerca quando nós voltamos à tua palavra. Obrigado também por termos a certeza da resposta a muitas das nossas indagações. A resposta é que nós devamos confiar. A resposta é que nós não devamos nos aquietar e nos incomodar com o tempo. Pode até tardar, Deus amado, mas a tua resposta vem. Portanto, nos dá força nesse dia, aquieta, tranquiliza e acalma o nosso coração. E acima de tudo, ó Pai, toma em tuas mãos os nossos cuidados, nossos medos e temores, para que possamos continuar aguardando a tua vontade. Toma em tuas mãos as nossas perdas, as nossas fraquezas, aquilo que está nos faltando e esmagando o nosso coração de tanta ansiedade. Acalma, sossega-nos, ó Pai, e como o Senhor mesmo cuida de todas as nossas necessidades. Leva-nos às pastagens de descanso, de conforto, para que mesmo no meio de enorme angústia, necessidade e escassez, possamos sentirmos reconfortados como o salmista sentiu, possamos nos exultar e alegrarmos como o profeta Abacuque se alegrou no seu tempo. Assim cuida das nossas vidas, dos que nós amamos e de toda a tua igreja. Assim cuide de nós, ó Pai, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amado irmão, minha amada irmã, eu desejo que vocês continuem descansando, confiando, experimentando a paz, o cuidado e a graça e o poder do nosso Deus. Continue sustentando um ao outro. Espalhe essa mensagem, interceda com seus familiares, tranquilize o seu coração, tranquilize o coração das pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, e juntos estaremos atravessando. Olha que já se passaram mais de 30 dias. Não sabemos quando será o fim desta pandemia. Também não sabemos se ela terá idas e vindas, mas sabemos que Deus cuidará de nós, não nos deixará nada faltar e, principalmente, estará alegrando os nossos corações. Que Deus te abençoe neste restante desse dia, que Deus esteja te dando uma grande semana, protegendo, guardando e fortalecendo a sua vida. Em nome do teu Filho Jesus. Deus te abençoe. Uma grande e abençoada semana para todos nós. Amém.